Capítulo 4. O poder pela oração. Tendências a serem evitadas. Existem duas tendências extremas no ministério, e uma é fechar-se para intercâmbios com pessoas. O monge e o ermitão são ilustrações dessa atitude. Eles ficam reclusos, sem contato com os homens, para passar mais tempo com Deus. Como é evidente, eles fracassaram. Nossa presença com Deus só tem utilidade quando estendemos os impagáveis benefícios aos homens, seja para pregadores, seja para o povo. Nesta época, não tem muitas pretensões quanto a Deus. O Senhor não é assim, o nosso desejo ardente. Ficamos reclusos para estudar, tornando-nos estudantes, devoradores de livros de Bíblia, pregadores e preparadores de sermão conhecidos pela literatura, pela reflexão e pelos sermões. Quanto ao povo de Deus, onde estão? Fora do coração? Fora da mente? Os pregadores que são grandes pensadores e grandes estudiosos, precisam ser grandes na oração. Caso contrário, serão os maiores dos apostatas, profissionais, desalmados, racionalistas, menores que o menor do pregador aos olhos de Deus. A outra tendência é popularizar inteiramente o ministério. Ele já não é mais um homem de Deus, um homem dos afazeres do ministério, dos afazeres humanos, do povo. Não ora porque a sua missão é com as pessoas. Se puder mover as pessoas, criar o interesse, uma sensação quanto à religião, o interesse no trabalho da igreja, fica satisfeito. Seu relacionamento pessoal com Deus não é um fator em seu trabalho. A oração ocupa pouco ou nenhum espaço dos seus planos. A calamidade é a ruína para tal ministério. Não podem ser descritas usando aritmética terrena. Aquilo que é pregador em oração para Deus, para si e para o povo. Assim é o seu poder para fazer o bem duradouro para os homens. Assim é a sua verdadeira capacidade de frutificar, sua verdadeira fidelidade a Deus e aos homens, para o tempo e para a eternidade. É impossível o pregador manter esse espírito em harmonia com a natureza divina de seu alto chamado sem muita oração. Dizer que o pregador, por força do dever, da fidelidade laboriosa, a obra e a rotina do ministério, pode manter em boa ordem em um grave engano. Até mesmo a preparação dos sermões, incessante e onerosa, como arte, como dever, como trabalho, como prazer, acaba por monopolizar e endurecer o coração, e também acaba por desafeiçoar o coração de Deus pela negligência da oração. Os cientistas perdem Deus na natureza. O pregador pode perder Deus no seu sermão. A oração renova o coração do pregador, mantendo-o afinado com Deus e na simpatia com o povo. Ele livra seu ministério do ar gélido de uma profissão, faz frutificar a rotina e girar todas as engrenagens com facilidade e o poder de uma unção divina. O Senhor Spurgeon disse: é claro que acima de todas as pessoas você deve distinguir-se como um homem de oração. Deve orar como um cristão comum, caso contrário, será um hipócrita. Ore mais que os cristãos comuns, caso contrário, seja desclassificado para o cargo que ocupa. Se na qualidade de ministro você não ora bastante, deve ser digno de pena. Se você for displicente na devoção ao sagrado, não apenas é digno de pena, mas também do seu povo. E virá o dia em que se sentirá vergonha e ficará confuso. Todas as bibliotecas de estudos são meros espaços vazios quando comparados ao nosso aposento recluso. Nossos períodos de jejum e oração no tabernáculo de fato foram dias sublimes. Nunca os portais do céu estiveram tão abertos, nunca nosso coração ficou tão perto de um da glória central. A oração que dá um ministério, um espírito de oração, não é pouca oração aromatizada, que lhe dá um gostinho de satisfação pessoal, mas a oração precisa estar no corpo,
forma e carne e sangue. A oração não é um dever trivial que se põe de lado, não é uma atividade recortada, feita com fragmentos de tempo que foram arrancados dos negócios ou de outros compromissos da vida, mas representa que devemos dar o nosso melhor tempo de coração, do nosso tempo e força. Não quer dizer que o aposento recluso absorve o estudo nem engole as atividades do dever ministerial, mas quer dizer que o aposento recluso vem em primeiro lugar, o estudo e as atividades em segundo lugar, entendendo-se que o estudo e as atividades são renovados pelo aposento recluso e dali se tornam eficazes. A oração que afeta o ministério de uma pessoa precisa definir o tônus da vida dessa pessoa. A oração que traz colorido inclina-se para o caráter e não é passatempo agradável e apressado. Precisa entrar tão intencionalmente no coração e na vida quanto entraram o forte clamor e as lágrimas de Cristo. Precisa distrair a alma e fazê-la adentrar uma agonia de desejo, como aconteceu com Paulo. Precisa ser o entrelaçamento do fogo com a força, tal como a oração de um justo é poderosa e eficaz. Mencionada por Tiago 5,16, precisa ser de tal qualidade que, quando coloca no incensário de ouro, este for aceso diante de Deus, opera dores de parto e revoluções espirituais. A oração não é o tecido que foi preso em nós com alfinetes enquanto ficamos amarrados na estira do avental de nossa mãe. Tampouco é a graça que dita as pressas antes do jantar, mas sim uma boa das mais sérias de nossos anos mais compenetrados. Empenha mais tempo e apetite do que a vida mais longa das refeições dos banquetes mais fartos. A oração se torna a nossa pregação. Grande precisa ser feita como algo grande. O caráter da nossa oração determinará o caráter da nossa pregação. Oração superficial resultará em uma pregação superficial. A oração robustece a pregação. Dá-lhe unção de permanência em todos os ministérios que prezam bem. A oração sempre foi uma questão a ser tratada com seriedade. O pregador precisa predominantemente de um homem de oração, ser um homem de oração. Seu coração precisa obter um diploma de escola de oração. Na escola da oração, só o coração consegue aprender a pregar. Nenhuma formação intelectual pode tapar o buraco do fracasso na oração. Nenhum esforço intenso, nenhuma diligência, nenhum estudo, nenhum dom pode suprir o que falta por causa do fracasso de orar. Falar aos homens em favor de Deus é algo grandioso, mas falar a Deus em favor dos homens é ainda mais grandioso. Nunca falará bem e com sucesso real aos homens em favor de Deus, aquele que não aprendeu, bem como falar com Deus em favor dos homens. Mais do que isso, as palavras desprovidas de oração, no púlpito e fora dele, são palavras de morte. Fim do capítulo 4.